Eu vou começar criando duas variáveis bem simples aqui, var_test, e vou criar var_test1 e vou atribuir para essa variável test1 a variável teste. Veja que eu estou atribuindo para a variável test1 a variável teste, essa variável aqui. E agora, se eu alterar teste, por exemplo, para Alexandre, e chamar o teste, vai ter o valor de Alexandre. E se eu chamar teste1, ele vai ter o valor de teste. Por que eu mostrei essa coisa óbvia? Que você já viu várias vezes aqui no curso. Pelo seguinte, para falar que valores primitivos são passados através de valores. E os objetos, eles são passados através de referência. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho a memória, e vamos supor que você criou um objeto aqui. Um objeto 1. Daí você criou um objeto 2, passou para esse objeto 2 o objeto 1. Na hora que você faz isso, automaticamente os dois objetos eles são apontados para o mesmo lugar na memória. Então, se eu alterar agora o objeto 2, vai ser alterado o objeto 1. E se eu alterar o objeto 1, vai ser alterado o objeto 2. Vamos ver na prática isso? Vamos lá. Vai ser objeto name Alexandre. E agora eu vou criar ob1 vai ser igual a ob. Eu vou alterar o ob1, eu vou alterar, vai ser name. Aqui vai ser ob1 name. Eu poderia utilizar o dot notation também aqui, sem problema nenhum, tá desse jeito. Só que agora o ob1 ele vai ser João. Se eu chamar ob1, ele chamou o João. E se eu chamar ob, o que vai acontecer? Ele também chamou o João. Então aqui eu estou passando para o ob1 o ob. Se eu alterar o ob ou o ob1 depois disso, o que vai acontecer? Os dois eles vão ser alterados para o mesmo valor. No caso, eu alterei o name, então agora o name dos dois vai ser João. Por quê? Porque os dois estão fazendo referência ao mesmo lugar na memória. E agora os arrays. Os arrays eles funcionam da mesma maneira. Eu tenho aqui um array, vai ser um array1 igual array. Agora eu vou alterar o array. Eu vou chamar o índice 1. Sobre arrays eu ainda não falei, eu vou falar mais para frente nesse curso. Nesse índice 1, agora se eu chamar o array, veja que aqui é o índice 0, aqui é o índice 1. Então agora alterou o índice 1 para Alexandre. Se eu chamar array 1, o que vai acontecer? Ele também foi alterado. Então no array, ele alterou para Alexandre, e no array 1 ele também foi alterado para Alexandre. Por quê? Porque foi passado por referência. Estão apontando para o mesmo lugar na memória. E quando falamos de funções, eles funcionam da mesma maneira? Não. Pelo seguinte, vamos supor que você tem uma função. Você cria uma função teste. Daí você cria aqui, sei lá, você retorna alguma coisa, você dá um console.log, alguma coisa, qualquer coisa aqui. Daí você cria, por exemplo, var_test, ou melhor, vou colocar fn de função. E eu vou atribuir aqui para essa variável função o teste. O ato de eu fazer isso daqui, chamar o teste sem aqui os parênteses, isso se chama passar por referência, passar uma função por referência. Agora, se eu criar, por exemplo, função, uma função vai ser fn1. Eu estou esperando, por parâmetro, uma função. O ato de passar uma função por parâmetro para outra função, eu vou explicar mais para frente nesse curso também. Eu só vou chamar, eu vou executar essa função aqui dentro. Agora eu vou chamar fn1. O que eu estou esperando como parâmetro? Estou esperando uma função. Eu vou chamar essa função teste aqui em cima, mas eu não posso chamar teste executando a função. Eu não posso chamar com os parênteses. Eu vou chamar sem os parênteses, porque quando eu chamo sem os parênteses, o que isso significa? Significa que eu estou fazendo uma referência a essa função. E isso daqui está fazendo uma referência a essa função aqui. Porque se eu chamar com os parênteses, quer dizer que eu estou executando essa função. Agora eu vou chamar fn1, veja que foi executado exatamente isso daqui.